Vamos lá. Hoje a gente está aqui com o Diego, que é grande amigo nosso, né? Um convidado aí do nosso podcast. Mais um podcast que a gente está começando, né? O Pode Crer. Só que, como sempre, a gente vai começar o Pode Crer falando dos nossos patrocinadores, né? A DPTech é um dos nossos patrocinadores. A DPTech é uma empresa de automação residencial, sonorização de ambientes. Faz projeto para igreja, faz projeto para teatro, faz projeto para residência, escola. Faz escola. Faz empresa que faz projeto de som, de som e áudio e vídeo para tudo que é ambiente, né? E tem Thiago Multimarcas, né? Isso, meu amigo Tiagão, um grande abraço para você, meu amigo. Lá em Tiago você vai encontrar os melhores carros de procedência, já com vistoria cautelar, é lá em Tiago Multimarca. Tá pensando em comprar um carro seminovo? Olha, não precisa ficar mais rodando no Natal, não. Vai lá em Tiago, Natal Auto Shopping, e lá você vai encontrar o melhor dos carros para você. Valeu! E aí a gente vai começar a conversa, né? A conversa com o Diego. Meu Diego amigo tem muita Diego, história. Diego tem um muita monte de história. história para contar. Né? A gente conversando aí antes nos bastidores e conversando aqui na amigo de igreja também, né? É, nosso irmão aqui da igreja. E aí, Diego, conta aí um pouquinho. A gente sabe muita coisa de você, mas a gente quer saber muita coisa também. Tem muita curiosidade aí das histórias que você já contou pra gente. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Conta um pouquinho aí das suas peripécias, por gentileza. Por exemplo, quais? Tipo? Não, vamos lá, vamos começar. Vamos começar hoje em dia. Como é que você tá? Você tá na igreja? Não Hoje tá em na dia, igreja? uma vida normal. Casado, 2 filhas. Aqui, junto com vocês aqui no louvor, tocando, mexendo no som aqui da Batista. Mas realmente, com o decorrer dos anos aí, da infância, adolescência, realmente tem muita história. Tem muita umas fotos de coisa. você meio heavy metal, com os cabelos grandes. Tem uma foto rapaz. circulando aí, hein? Pois é, cara. Era do rock? Eu sou de uma família de músico, né? Meu pai era baterista do rock. Meu pai tinha os cabelos Black Power. É que eu tenho que achar as fotos dele. Né? Tem por aí as fotos, mas eu tenho que achar. Meu pai usava uns brincos grandes aqui, sabe? Black Power. E tinha uma banda de rock pesado, nos anos 60, 70. E foi legal, porque as histórias que ele conta muito boas. São muito boas. E ele tem um bocado de amigo conhecido, né? Eu soube que tem show aqui em Natal que ele é convidado. Né? E é? Tem, né? Mas Tipo, vem um baterista dele, amigo antigo, que vem tocar com um cantor famoso. Aí, seu Luiz, vamos lá. Aí chama de Águia. E aí, Águia? Bora. Aí lá vai. Que massa. Eu nunca tinha visto um velho tatuado. Pois é, cara. O pai dele. Depois O pai de. dele tem umas tatuagens e tal. Depois de. É mesmo? Eu nunca prestei atenção, não, viu? Depois dos 60, tem uma caveira na perna, pô. Desde brincadeira. Mas essa tatuagem tem uma história. Essa tatuagem ele ganhou do meu irmão. Né? Depois que meu irmão faleceu, em 2008, um conhecido foi atrás dele e falou que ele tinha uma tatuagem paga já, que meu irmão deu pra ele de presente. Foi mesmo, cara, Aí que pai, massa. Aí meu pai fez, cara. O cara do estúdio de tatuagem foi atrás de seu pai. Dizendo que meu irmão tinha deixado pago já uma Pra tatuagem ele. pra ele. Meu presente. amigo. Né? Chega a ser, não, sério, emocionante, né? Cara. Tipo homenagem póstuma, né? Assim, teu irmão faleceu em que ano? 2008. E ele fez a tatuagem tipo 2008 mesmo, 2009, por aí. Foi uma coisa... Logo depois. Logo depois. Né? Que massa. Não sabia dessa história, não. O meu irmão e meu pai eram muito ligados, né? Meu irmão era o braço direito do meu pai na empresa de móveis estofados. E... De repente veio o acidente. Né? Foi muito tempo. Foi de carro? Meu irmão estava de carro e um ônibus pegou
no cruzamento da Deodoro com a Rua Mossoró, sabe? Ali na... Conheço demais, ó. Então, naquele cruzamento ali, o ônibus passou rápido ali, pegou. Né? E é uma história meio tensa, né? Porque nesse dia estava tendo uma festa de aniversário pro meu irmão e para um amigo dele que também estava no carro e que também morreu. Que coisa. Morreu os dois nesse mesmo dia. Misericórdia. Cara, assim, né? Mas A festa era pra quem? pros dois, pro meu irmão e pro meu irmão ia fazer. Eles estavam saindo pra festa, indo pra festa. Na verdade, eles estavam indo buscar minha sobrinha e a minha cunhada no teatro. Na ida, aconteceu o acidente. Que coisa, né? Eu digo que é o dia do cara, velho. Não tem pra onde correr, não. Bicho, são coisas que só Deus explica, porque você tá com tudo programado ali pra fazer e acontece um episódio desse que ceifa a vida, né? Eu tava em Santos. Tava em Santos? Tava na igreja já? Já era da igreja. Já tinha saído do heavy metal. Mas o heavy metal sai da pessoa? Não, tá ali heavy. no sangue. Só gosta, né? É uma coisa... eu nunca fui de muvuca, mas eu tinha lá o meu... eu me transformava, porque eu já tocava guitarra em banda de metal, né? Então eu sempre fui tímido, eu sempre fui muito quieto. Só que uma vez meu tio foi ver um show nosso. Eu tinha uma banda chamada Crucifier. Pouco brega! Crucifier. Crucifier. E era uma banda... Parece que dá o sim, tá ligado? Aquele igual... E era uma banda conhecida em Santos. Era famosa em Santos, cara. É mesmo? Era uma banda famosa. Caraca. Aí os caras me chamaram lá e eu fiz um teste lá e... Eu bati aqui, foi mal. Né, foi engraçado porque eu fiz o teste pra banda. Né, toquei lá do meu jeito lá e os caras falaram, Diego, não dá certo, tá? Eu passei mal, falei, caramba, fiquei decepcionado, cara. Acho que os caras ficaram com pena. Mas não, vamos continuar. É mesmo? Eu vi que você ficou meio chateado. Ficou meio chateado aí e tal. Mas queriam acabar, era isso? Eles que, não, eu não ia pra entrar pra banda, não. Eles não. Pra entrar pra banda. Aí você não passou? Não passei. Né? Aí os caras, né, gostaram de mim, ficou amigos e tal, e os caras acho que ficaram com pena e não... Mas eu permaneci por um bom tempo com a banda, muito legal. Né? Tive outras bandas também antes do Crucifier. Né? Foi? Tive, aqui em Natal. Cite os nomes. Cite os nomes. De heavy metal também. E de heavy metal. Heavy metal? Olha, eu vou ser sincero, pessoal. Eu não consigo conceber na minha mente Diego heavy metal. Eu era cabeludo. Eu vi umas fotos, mas assim... assim, quando eu comecei a tocar... Depois aí, né? Era bom, botar aí umas fotos. Né? Não tem. Quando eu comecei a tocar teclado, foi aqui em Natal. Tinha 12 anos de idade. Tô com 41 agora. E foi numa banda de axé. Época dos anos 90 que tinha... Metal, axé... Não, isso tudo a ver. Eu gostava metal, de rock axé. já, né? Mas aí, né, fui tocar teclado. Né, tinha uma banda no bairro lá, né? Banda chamada Banda Fábrica. E um dia resolveram... Era rock nacional e resolveram fazer um axé e me chamaram para tocar teclado. Era eu, meu irmão baterista. Né? Aí depois disso tudo, que a gente foi pra... A gente montou a banda aqui também de heavy metal também. Né? Que era chamada... Não, deixa pra lá. Por quê? Não pode não falar, né? É pesado, o pessoal se assusta. Mas diga, se não O pessoal se assusta. Se não for proibido para menores de 18... Não é... É assim, é um nome, né, chamado necrofilia. É coisa de heavy metal mesmo. Meu Deus. Uma vez convidei uns irmãos para ir em casa, né? Já na igreja, já? Na igreja batista, tá? Na igreja batista. Na Embacis aqui. Sim. Aí eu convidei uns irmãos para ir em casa e tudo, e tinha um DVD dessa banda Necrofilia em cima do rack, né, da estante. Aí o irmão olhou assim, Diego? Você sabe o que quer dizer esse nome? Eu falei,
sei. Por isso que eu botei na banda. Fui eu que botei o nome. Meu Deus do céu. Eu lembro que na época eu era moleque, tinha 16 anos de idade. A gente procurou um amigo nosso, advogado, né, pra saber o que significava aquele nome, né? Aí ele falou que significava o nome e tudo. A gente se divertia, né? Coisa de adolescente, Molecada, adolescente, nem tava nem aí. Fazia nossos shows e tudo. Não tava na igreja ainda. Não tava na igreja ainda, né? Aí voltamos pra Santos, né? E lá foi quando conheci novos amigos lá e essa banda Crucifério me chamou também pra tocar. Curioso. Chamou não, teve pena. Teve pena. Teve pena. É que se tu visse os guitarristas de antes, meu, que tocava com eles. Eu acredito. Era demais, meu. Não era Nutella, né? Os caras... Demais. Não é. Demais. Os caras eram... Não era os Nutelinhos de hoje em dia, né? Eu aprendi mais com eles, claro, né? Fui aprendendo, né? Fui aprendendo tudo. Então, é compreensível quando, né, a banda vai comparar, né, o que estava antes e o que está vindo agora, né? Então, mas foi... Aí o curioso, que depois dessa banda, o que eu fui tocar? Pagode. Fui tocar pagode. Meu irmão saiu primeiro, né, para tocar, também era metaleiro, foi tocar pagode e ia nos ensaios. Era muito legal, cara. Ia pros ensaios. Seu irmão era pagodeiro. Não era roqueiro também. Roqueiro também, sim. Mas foi ganhar dinheiro tocando pagode. Tá certo. A gente foi descobrindo, Tempo é dinheiro. a gente foi descobrindo a profissão, né, de músico, né? A gente não tocava à toa só pra se divertir. A gente era músico profissionais. Eu e meu irmão. A gente tocava pra ganhar dinheiro. Você tocava com seu irmão também? Ou... Sim, nessa banda de pagode eu toquei com meu irmão. Eu assisti ele nessa banda de pagode. Eu assistia. Aí um dia... Seu irmão era mais velho, Diego? Era mais velho, 2 anos mais velho que eu. E eu ia todos os ensaios. E eu via eu gostava de assistir, gostava de pegar as músicas e tudo, né? E eu olhava muito o baixista. E um certo show, o baixista faltou. Aí, pô, e agora? Foguinho, o nome do baixista, Foguinho. O Foguinho voltou. Será que ele pulou uma fogueira? Foguinho, Hein? né? Será que ele pulou uma fogueira? Aí... Foguinho faltou. Eu falei assim, se quiser eu toco. Você? Não, eu peguei alguma coisa, né, vendo os ensaios. Tá, aí nesse dia eu fiz meu primeiro show. Aí você fez seu nome aí. Com a banda. A gente acertou de ter deixado Peguei esse meu primeiro pagamento. Olha aí. Falei, opa, aí fiquei. Não parei mais. Teve até pagamento? Teve no primeiro show, já teve pagamento já. Que maravilha. O que ia pagar pro Foguinho pagou pra mim. O incentivo. O incentivo. Foguinho, velho, perdeu. Aí foi legal pra caramba, assim. Aí não parei mais. Aí toquei com várias bandas de pagode, né? Eu peguei um certo nome na Baixada Santista, né? Com essa... Como tecladista do pagode, né? Depois, né? Porque então eu tocava baixo. E posteriormente eu fui pro teclado e outras bandas. E fui pegando nome. E foi bem legal, assim. Foi um período muito bom. Né, até que veio a conversão. Né? Quando eu me converti, aí mudou a história, né? Eu me converti na presbiteriana. Na presbiteriana? Você era de... Antes era de que igreja? Assim. Qual era a sua católica. religião? Você tinha religião? Não, católica. Você era católico? Assim, eu cresci na Umbanda. Não, bom. Né? Porém, a minha mãe era católica, né? Mas pela minha avó mesmo. Né? Então, a gente acabava participando, né, daquelas reuniões de centro de Umbanda. Desde pequeno, eu gostava. Tinha rituais, na minha casa tinha rituais. Na sua casa tem rituais? Tinha um santuário, né, no corredor de casa que eu morria de medo. Mas, no caso, a sua mãe era católica, Católica. mas aí quem era Mas não é nem isso, Fagner. Porque tinha uma mistura muito grande, né? A minha avó ia na Umbanda, a minha mãe era católica, só que tinha aquela mistura, né? Ao mesmo tempo que tinha rituais dentro de casa, ao mesmo tempo que a gente ia para o centro de Umbanda, para as reuniões, né? Então não era uma coisa assim definida, né? Entendi. Hoje assim eu entendo que hoje assim que era uma coisa meio perdida mesmo. Entendi. Né? Não era uma coisa... Tinha a Umbanda seguia, mas aí ia para a igreja porque igreja normalmente o católica, pessoal isso. ia. Eu toquei teclado na igreja católica. Né? Minha mãe me levava, eu não gostava, mas minha mãe me Mas levava. tem essa questão, por exemplo, eu conheço, por exemplo, pessoas que são espíritas, né, kardecistas, mas se denominam, mas frequentam também a igreja católica.
Eu mais comum, conheço. é mais comum Mais isso. comum. Eu conheço. E Né? dentro da Umbanda também Se você for analisar, comunica alguns santos. Como se fosse Isso. duas religiões. se você for analisar, já tem um filme muito legal, é o Pagador de Promessa. Sim, sim. E se você for assistir esse filme antigo, aquela primeira versão, você vai ver que há uma mistura, né, da católica com as rodas de candomblé e umbanda em frente à igreja, né, e de certa forma isso era real, ou é real, né, vamos dizer assim. Não, sim, com certeza. Então, Concordo. hoje eu não tenho uma autoridade assim para falar, né, como é que está hoje, assim, porque há muitos anos que eu não. Mas se você analisar bem o histórico, né, a Umbanda e o Candomblé, a Umbanda e o Candomblé e com a Católica, ela tinha Uma ligação. o povo, né, não a ligação, mas o povo, sabe, vai numa e vai na outra assim, né, de uma forma normal. É ligado? Não, não é ligado. Né, a Católica e o Espiritismo. Mas é como se ele não tivesse nenhuma mas reserva mas de... o público vai, né, eu Certo. ia, né, não sei como é que é hoje em dia. Eu digo isso porque era assim em casa, né? Em casa era assim. Minha mãe super católica, né? Minha avó umbandista. Me diga uma coisa, e como é que era viver essa dualidade? Diga, você estava ali tocando na igreja católica, ok, mas em uma outra situação virava a chave, tava Ele tava tocando também, época de Tava Umbanda. tocando tamborzinho. Isso, a época da Umbanda foi até meus 10 anos de idade. Foi até na época, em 1991, com 11 anos de idade, 11 anos de idade, que foi quando a gente veio embora para Natal. Eu era pequeno. A partir daí teve um rompimento, parou um pouco, sabe, com essas reuniões, com esses rituais, né, dentro de casa. Então, Aí quando tu viu alguma coisa? eu já vi, já. É mesmo, velho. Já Não, vi. vivia mesmo. Eu vi. De boa. Já vi. Mas aqui em Natal, só, como é que era? Em Santos. Mas acompanhou aqui pro Natal? Não, aqui em Natal não. Eu morri de medo. Na casa que eu morava em Santos, tinha um altar no corredor. Toda vez que era para ir passar por banheiro, era corrida, assim, né? É mesmo. Eu morria de medo. Mas eu gostava daquilo. E tinha que ir. Mas eu gostava daquilo, porque eu queria fazer parte daquilo. Eu queria ser. Qual é a escala, hein? Assim, hierarquia. Tu sabe? Tu lembra? Não, hoje não lembro mais disso, não. Mas eu lembro de uma das reuniões que tinha em casa, né? A minha avó com um espírito lá, né, incorporado nela, que chama de Preta Velha. Foi me dar o passe e ela falou assim: esse aqui vai ser macumbeirinho. Foi mesmo. Aí eu gostava, botava roupa branca. Eu lembro até hoje. E eu tinha na cabeça Gostava que... da produção. Gostava, né? Eu queria ser médium, né? Eu queria desenvolver aquela mediunidade, né? Entendi. Com 10 anos. Até uns 10 anos mas eu assim, gostava. Pra ter uma ideia, tem uma festa que a gente foi de Umbanda lá, que tinha lá os tambores lá, né? E eu só olhando. E eu sozinho, eu fui lá e pedi pra tocar e comecei a tocar lá o atabaque lá na festa. E fiquei um tempão tocando e a mãe de santo lá olhou e gostou, queria que eu tocasse mais. Foi Aí mesmo. eu peguei o jeito, eu gostava de tocar já, porque mesmo pequeno já tinha um certo ritmo, né? Eu via e fazia igual. Aí, então eu gostava disso. Né? E quando fui tocar para a igreja católica, foi aqui em Natal, já não estava mais nessa... Né? Já tinha feito o meu catecismo. Foi até naquela igreja da Candelária, esqueci o nome agora. Sei. Eu fiz lá. Né? E tinha uma igrejinha pequena católica que eu ia com a minha mãe e tocava teclado lá pro pessoal. Até um dia que eu não quis mais, não era tão fã disso, não. Né? Mas eu já tinha uma tendência para ser religioso, vamos dizer assim. Né? Aí você perguntou se eu via alguma coisa, sim, eu via. Eu cheguei a ver já. Nessa casa que eu morava em Santos, antes dos 10 anos, teve um dia que eu levantei. Eu sentei na cama, eu dormia no pé da cama da minha mãe, dos meus pais. Aí eu via um monte de criança correndo pelo quarto. Né? Misericórdia. Que eles chamam de herê, né? Ih, meu Deus. E naquele ponto que a minha avó ficava, tinha uma senhora com vestido grandão, rosa. O que a minha avó usava era branco, tá? Então podia falar assim, sonhou e tal, mas não, nesse dia eu vi. Era uma senhora que não era minha avó, com vestido rosa, de baiana, sabe? Grandão. Sim.
só que cor de rosa. E eu olhei, assim, não tive medo nenhum. Interagia Eu vi com que a tu? situação- Interagia ou não? Eu só olhei só. Ela olhou de volta? Olhou, via aquelas crianças correndo pelo quarto da minha mãe. É mesmo? Ela Eu vi. Meu Deus do Aí eu céu. deitei, né? Miséria. Deitei novamente, dormi. No dia seguinte, eu conversando com a minha mãe e com a minha tia. É normal, Né? né? Ela falou assim, não, mas realmente, ela falou que iria dar bandeira. Na linguagem, né, iria da bandeira se apresentar, se mostrar, né? Ela falou? A minha tia falou, né? O espírito lá. Não, a minha tia mesmo Sim, falou. a sua tia. Realmente, a Preta Velha disse que iria dar bandeira. Que a preta velha disse que ia dar bandeira. Ia dar bandeira. Da bandeira se mostrar, né? Sim. Aparecer. Preta velha falou Né? pra ela que, Vou aparecer É. vou pra aparecer por aí. aquele qualquer dia. rapazinho de olho verde, hein? Tinha outras coisas também assim, que Meu Jesus. acontecia assim, que era... Né? Mas tu disse que tua avó incorporava também. Mas Incorporava. era preta velha ou tinha outros? Tinha Preta Velha, acho que era Preto Velho, se eu não me engano, também. Tinha os Herês, né? Tinha o... Deixa eu ver se eu me lembro o nome É aqui. criancinha. Herê criança, né? é o dito espírito de criança, né? Aham, Como cristão, a gente já sabe que a história é outra, né? aham. Mas naquela realidade, aí a gente gostava daquilo, né? Então tinha os nomes, né? Eu lembro que tinha nome de, acho que era Rosinha e tinha um Paulinho. Eu, vá. Nunca esqueço assim, aí brincava com a gente pela sala, minha avó, cara, correndo, jogando bola com a gente. Né? A gente Era a avó gostava, brincando. a gente, naquela inocência, né? A gente gostava daquilo, né? Então, mas com o passar dos anos, acabou que a coisa foi parando, né? Naturalmente, foi desligando. Minha avó mesmo, uma certa fase, ela mesmo já largou disso. Minha avó chegou depois para a Igreja Universal. Foi mesmo. Você não sabe. Cara, assim. Né, pra tu ver assim como. Cala-te boca. Mas cara, assim, pra tu ver assim como se perde um pouco nos pensamentos, né? Entendi. Não, realmente. Se perde um Realmente. pouco. Não sabe muito bem o que quer. Até encontrar realmente. É como se não Que é o é como caminho. se existisse uma lacuna que faltasse ser preenchida. E aí é uma busca, né? Pra se preencher essa lacuna. Mas Isso. o que mais me Não. deixou vamos dizer assim, intrigado foi essa interação sua com essa entidade aí. Foi, cara. Meu amigo, bicho. Chegou a ver. E se eu não me engano, eu lembro que a minha irmã disse que já viu coisa também. Meu irmão, na época, disse que também viu coisa também. Não tenho certeza. Eu sei que eu vi. É mesmo, Eu velho. sei que eu vi. Eu tenho certeza que não foi um sonho. Né? Coisa, né, velho? Aí daí, Que eu vi. daí você foi pra católica e depois... Católica eu ia assim, acompanhava minha mãe, meus pais, né? Eu acompanhava simplesmente. Não tinha aquela coisa assim. Né? Eu respeitava, eu gostava de ir com eles assim, por estar com eles mesmo. Né? Mas não tinha aquela coisa assim, vou ser um coroinha, vou ser um padre, ou vou ser um. Qualquer coisa dentro da católica. Não tinha essa. Isso Eu lembro que você falou que... Eu não sei quanto tempo você ficou na igreja católica, mas depois você foi pra presbiteriana. Foi. E aí a presbiteriana através da capoeira também. Foi. Mas assim, vai, foi rápido a católica, essa migração da católica pra presbiteriana? Foi muito rápido, assim, no sentido de que os anos foram passando, simplesmente. Eu não tinha uma ligação com a católica. Como eu falei, eu acompanhava meus pais. Né? E para a presbiteriana eu fui sozinho. Eu conheci um grupo de pessoas, né, que era o grupo de capoeira. Olha só a mistura, né? Assim, né? Aí a história vai... Né? E através da capoeira, que era dentro da igreja, que eu... Vamos lá, você conheceu a capoeira pelo candomblé ou foi diferente? Não, Porque diferente. o pessoal faz essa ligação da capoeira com religião afro também, né? Faz. E também não tem nada a ver, né? Não sei. Não, eu tinha um... Até lembrei aqui... Acho que eu tava até falando, viu, Fagner? Que eu tava falando que o pessoal faz essa ligação da capoeira com a religião afro, mas não faz essa ligação do judô, karatê, não sei o quê, com shintoísmo. Isso. E no karatê tem uns quadrinhos, né, que ficam
na frente do lá, sensei e tal. Os mestres, e tu tinha que reverenciar aquele quadro lá, aquele mestre. Tem isso também, né? Tem, Essa eu já- ligação. Faz não, faz não. Na sua exatamente. mente não vem essa ligação, mas Porque também e você faz com a capoeira. há uma influência muito grande africana no Brasil, né? O povo 70% da população brasileira, sei lá, esse dado é um dado aqui que eu tô, mas Chutando da é uma cabeça. maioria aí esmagadora negro, é um país altamente escravocrata no passado, né? Isso trouxe uma herança aí de Tanto ecoa até religiosa. hoje, é religiosa, Exato. em todos os aspectos. Sim, você tava da capoeira para presbiteriano. É. Mas aí eu vou completar o que o Júnior perguntou aí. Como é que foi? Você passou numa calçada e resolveu entrar? Como é que foi isso? Não, tinha um amigo na escola, Chininha. É o quê? Só os apelidos. Só Foguinho, Chininha, que é Chininha, é o Marcos Chininha. Era Cara, japonês. assim. Era japonês? Tinha um. Acho que o pai era japonês. Ah, O pai era japonês. A gente Aí chamava não, de eu Chininha. Aí chega Ah. o cara japonês. cara japonês Chininha, e cara chama de Chininha. Tudo que o japonês gosta é de ser comparado com o chinês. chinês, né? Maravilha, olha. Mas chamava de Chininha. Aí era muito legal que na escola ele pregava evangélico. E gostava de capoeira ele. Né? Só que era assim, ele começava a falar e a gente ficou muito amigo. E eu via aquelas histórias que ele contava. E ele é muito engraçado porque ele falava e cercava a molecada da escola, o pessoal tudinho pra ouvir o que ele falava, cara. E era... Vai surgir outro apelido aqui, tá? Então era eu, o Chininha e o outro amigo meu, que era o Salgadinho. É Salgadinho do Pagode? Salgadinho, o Leandro Salgadinho. Chamava ele de Salgadinho. Não sei porque ele chamava ele de Salgadinho, cara. Aí eu falei assim, poxa, tem uma capoeira numa igreja ali, bora? Aí vamos. Aí entrou um corredorzinho lá, igreja presbiteriana. Né? Aí subiu um corredorzinho, uma escadaria, tava falando lá em cima. Eu cabeludo. Eu lembro que logo que eu subi, eu vi que o mestre Chocolate, né, que é o Altair, presbítero. vai acostumando. Capoeira é baseado em apelidos, tá, gente? Meu amigo, todo respeito, hein, seu chocolate, mestre chocolate. Mexe Mas, meu amigo, E eu não tem como não Eu rir. não sabia o que era aquilo. Né? O chocolate é o presbítero Altair. Toda vez que ele É. vai falar chocolate, eu vou dar uma... Né? Presbítero Altair. Altair, mestre Chocolate. É, chocolate. Mestre chocolate. Vulgo mestre Chocolate. A gente não, chamava de mestre Chocolate e Aí vulgo ele Altair. é presbítero. Presbítero. A gente chamava ele de mestre Chocolate e vulgo Altair. Não precisa dizer porque é chocolate, né? E eu lembro Deve ser que ele, porque a cada- assim que eu subi aquela escada, que eu apareci na muretinha daquele salão, chamado salão social, ele já focou o olho em mim, assim, sabe? Tal, fiquei na minha, eu quero fazer uma aula, tudo. Então eu e o Leandro, o Salgadinho, a gente fez a primeira aula, o Leandro não quis mais, e eu fiquei. Eu gostei, né? Cabeludão lá. E Tinha música no meio também. Tinha, Não, instrumento, tudo, porque... tudo que tem música no meio, aí ele É. tá. Basicamente música, tinha. Vai ver era isso, Cristiano. Vai ver era isso. Nem tinha mesmo a roda de instrumentos, né? Os berimbau. E é uma arte, eu nem posso chamar de uma arte, não. É uma dança mesmo, né? O capoeira é uma dança que E mata. é. Basicamente Que isso, capoeira mata um, é mais ou menos assim mesmo, quando basicamente canta lá a isso. musiquinha. É uma dança que mata. Mas foi na capoeira que eu comecei a descobrir realmente o que eu queria. Né? Pra ter uma ideia, eu fiz karatê quando era pequeno. Eu sempre lembro assim que eu não tinha chance nenhuma, assim, né? De campeonato, não participava de nenhum. Era o café com leite do karatê, né? Ninguém me dava atenção, cara. Aí passou, né, com 18 anos que eu conheci realmente a capoeira. Dia 23 de setembro de 98. Que legal, que legal. E foi lá que eu comecei realmente a descobrir o que eu queria. Era assim, tinha a aula, acabava a aula, o mestre dava uma palavra rápida, né, não ficava pregando, não, dava uma palavra rápida e sempre acabava com uma oração. Aí foi toda a hora isso. Chegou um momento, aí tinha as apresentações, então toda apresentação que tinha na rua, seja na favela, uma praça, o que fosse,
era evangelismo. Então a gente fazia a roda, aí sim, ele pregava a palavra de Deus, Que legal. fazia apelo, né, as pessoas aceitavam Jesus, e eu lá no meio, lá cabeludo, lá meio desengonçado ainda, não sabia jogar ainda. Né, eu lembro que eu era bem, realmente, desengonçado mesmo, mas eu gostava daquilo. Chegou um momento que eu olhei para aquele pessoal e falei assim, poxa, eu quero ser igual esse pessoal. E eles não ficavam pregando para mim, porque tem que ir para a igreja, tem que não. Não me convidavam. Mas chegou um momento que eu queria ser igual aquele pessoal. Falei, poxa, eles são diferentes. Então ali o Espírito Santo já eles começou a são- trabalhar. Eles são diferentes. Né? E a gente ia para casa do Mestre Chocolate, né, com toda aquela molecada lá, para fazer churrasco, para fazer bagunça, assistir televisão. A casa dele era sempre cheia. E na casa dele sempre tinha reunião de oração. Então a gente acabava a apresentação, ia para a casa dele, ia para academia, corria pelos morros de Santos lá para fazer exercício, academia, e enfim. Ali eu fui conhecendo que tinha algo diferente para eu seguir. Foi quando eu realmente... teve um show da Aline Barros, que o Chocolate ele organizou. O que ele fez? Chamou todos os capoeiristas para ser segurança. Pai, Esperto. tenta ultrapassar. Esperto. E foi ali no show... escutando a música direto. E foi no show É. da Aline Barros que pela primeira vez eu levantei minha mão, aceitando Jesus. Foi onde esse show? E foi que ano, tu lembra? Foi no Clube Vasco da Gama, Foi em no Santos. Rio. Foi Tá. Em Santos. Tentando lembrar aqui. Em Santos tinha o Clube Vasco da Gama. Foi em 2000. Ano de 2000. Eu entrei em 98, em 2000. Que maravilha, né? Né, 2 anos para se converter, 2 anos para aprender a jogar capoeira. Exatamente. Né, 99, 2000, por aí, essa separação. E a Aline Barros fez um apelo e eu levantei a mão assim, mas por levantar A também. Aline assim, Barros fez apelo? Ela fez apelo. Na pregação ela fez um apelo, eu levantei as mãos. Mesmo assim, demorou mais um ano ainda. Então, Isso foi em 99, esse show. Aline 99. Barros que lhe converteu, então. Pô, É. pregou pra você. Foi em 99. É assim que funciona, Fábio? Um ano depois que, de fato, eu resolvi decidir realmente ir para a igreja. Como foi isso? Teve não retiro, teve um carnaval que chama de Acampa Dentro, né? Que é dentro de uma Dentro da escola. igreja. Dentro da igreja. escola, Numa dentro da escola. igreja. Na escola. E eu não tinha dinheiro para ir, cara. Né? Aí o pessoal foi e fiquei em casa. Aí o Mestre Chocolate, ele sempre pensando na frente, falou assim, não, Diego, passa um dia lá pelo menos com a gente, brincando. Aí beleza, eu fui, passei um dia. Passei o segundo dia. Passei o terceiro dia. Não paguei nada. E só deixando. Né? E todo dia era reino de oração, pregação, louvor, Aí oração. dormia em barracas ou Era nas salas de aula. sala de aula. Né? Levava colchão. Então, meu amigo, o Mestre Chocolate é um evangelista nato, né? Nato. Se você conhecer a história dele assim, é um pregador assim, de rua, assim, incrível. Né? E ele pensa na frente assim, sabe? Ele fala assim, vou chamar o Fagner E porque... começou, eu sei um pouquinho da história dele, ele começou a fazer capoeira para brigar. A brigar, ele gostava, mas eu queria Ele aprimorar. queria brigar Ele e era tal. brigão, ele era brigão. Aí depois conheceu a capoeira dentro da igreja e também se converteu e começou. O Chocolate foi uma história assim, ele conhecia um casal, na verdade, né? Que era acho que era tio Dino e Dona Eunice. Tio Dino era presbítero dessa igreja presbiteriana. Sim. E o tio Dino... Presbiteriana do Brasil? Independente. A Independente. E o tio Dino com a tia Eunice fazia uma reunião para um grupo de pessoas, que era o Chocolate, também molecão ainda, mais uma turminha de 5, 6 pessoas. E eles não queriam saber de igreja. O que ele fazia, tio Dino? Pegava um cinzeiro, colocava lá, e a molecada, os caras tudo fumando, e eu ouvindo a palavra. Até o dia, né, a questão, né, de você estar plantando, né? Estratégia, Tá pregando, né? né? Estratégia. Até um dia que não precisa mais colocar cinzeiro ali. O que acontece hoje em dia, sabe, que eu acho, é que, por exemplo, se bem que é uma questão muito complexa, mas as pessoas elas não se propõem mais a fazer isso. Antigamente vinha evangelismo, a turma das antigas entrava dentro de bar, Sim. entendeu? Não tinha cerimônia, mas eu percebo que hoje não vamos entrar porque não vamos
abordar, porque, rapaz, é muito complicado, porque eu observo o evangelho, Jesus não tinha essa cerimônia, não. Sentava com prostituta, comia com prostituta, com Exato. publicano, falava. Mas de um modo bem Jesus é natural também. Bem natural, e Exatamente. tem que ser natural. Jesus é pelos doentes, né, cara? Essa Assim, dificuldade Justamente. de você entrar no bar e você chegar lá e dizer assim, vocês estão todos errados. Não, correr. justamente. exatamente. É você É. entrar no bar de forma natural, e de uma forma natural, pelo menos ali entregar Mas, assim, um é muito panfleto. mais fácil do jeito que ele falou, você está num canto de amigos. Isso. Porque ele tinha amigos em comum ali. É uma estratégia, né? Exatamente. É uma estratégia para alcançar esses amigos. Com Até certeza um ele foi dia- muito até- inteligente. Exatamente. Até E um muito dia que ele feliz nessa resolveu- estratégia. E foi quando ele conheceu Atletas de Cristo. Ah, né? eu Foi co- daí, porque assim, na cabeça do Mestre Chocolate, eu, poxa, agora eu me converti, não posso mais continuar na capoeira. Ele ia parar a capoeira. Que né? coisa. Depois que ele conheceu os Atletas de Cristo, né, que ele viu, opa, eu posso fazer alguma coisa com isso. E... Acho que já levando esse estigma da ligação da capoeira com Exato. Exatamente. É tanto que o nome do grupo é Nova Visão. Mas né? infelizmente, Uma nova visão da capoeira. infelizmente, isso é em nosso Brasil, em nosso país. Vamos aqui ser sinceros, há um tipo de segregação bem sucinta, mas existe, pô. Como você falou bem, Reinaldo, você não vai ver um negócio desse no judô. Mas pô, no Japão, a religião predominante não é o cristianismo. E aí? Você vai fazer uma menção ao judô, a religião? Qual religião é o Shintoísmo. shintoísmo, entre outras aí. Então, assim, e aí, como é que faz? Mas quando se trata da capoeira, já fazem uma deturpação que é A desnecessária. gente pode falar que é um pré-conceito, É né? um preconceito, mas é um Mas preconceito é porque, mesmo. conhece mas é porque realmente. a capoeira foi proibida no Brasil junto quando foi proibido o Do candomblé candomblé. também. Mas E aí, aí é tipo assim, tá tudo ligado, cancela tudo, aqui só pode isso. Aí Isso, é e quando quando- só e mais- E quando liberou, né, a religião afro, os capoeiristas tinham onde para treinar. não, isso, concordo. Então- Olha, eu como um apaixonado da história, eu observo a história até de forma perplexa, porque você percebe que isso, com todo o respeito que eu tenho à Igreja Católica, isso nitidamente foi uma iniciativa da Igreja Católica, entendeu? Em proibir esse tipo de movimento dos negros. da Agora, África. mas hoje em dia tá acontecendo algo parecido. Sim. Você vê aí o pessoal do candomblé reclamando que os terreiros estão sendo Mas vandalizados Júnior, mas e sabe tal. por quê? Porque o Brasil, o povo brasileiro, não vou generalizar aqui, deixar isso muito claro aos nossos telespectadores aqui que estão assistindo, o brasileiro, ele tem um preconceito escondido. Ele é preconceituoso, de forma ali, ó, sucinta. Ouvi Mas é hoje, do que foi- escutando mas hoje no é jornal. exatamente do que foi aprendido lá atrás. Isso. Ouvindo hoje no jornal, uma rádio aqui, bem conceituada aqui, falando que numa pesquisa que foi feita, 92% dos brasileiros dizem que não são preconceituosos. Sim. Não é bem assim, né, minha gente? É complicado porque a gente pode... 97%, foi 97%. Apenas 3 disseram que eram preconceituosos. E aí? eu creio que muita meu gente, não vão admitir que é, eu né? vi essa pesquisa aí. Você viu? E eles Foi no disseram rádio. assim, você acha que existe preconceito no Brasil? Sim. E aí? 90 e tantos % disseram que tinha preconceito no Brasil. Mas você é preconceituoso? Não. Não. Então quem é preconceituoso? Olha É o outro. É sempre o outro. Olha o É quanto sempre tá o sendo. outro. Vai Como é que tem admitir. 97%? Como é que tem 97% de pessoas preconceituosas e só 3% Se declaram se preconceituosos. Olha o contrassenso. Isso é o Brasil. Entendeu? E aí o que acontece? Você faz judô, você faz jiu-jitsu, você faz karatê e você não é rechaçado, você não é, né? Mas você faz uma arte tão bela quanto, porque a capoeira, a história conta que os negros eles dançavam, mas também para enganar os capitão do mato que estavam ali de olho pastorando. Era uma forma deles praticar aquilo que eles
tinham saudade de fazenda, da região deles vinham, e enganar esse povo que também não sabiam de nada. Tanto é que conta a história que negro derrubava branco brincando, dançando. Mas você viu aquele... sim. Você Era viu uma o arte filme, letal mesmo, Você letal. viu o filme Django? Não. Livre? Que até o Leonardo DiCaprio é o fazendeiro lá, dono da terra. Ele Não. contrata o Django, que eles são lutadores. Exatamente, ele contrata como uma forma de entretenimento ali da fazenda. Mas Entendeu? é Os negros, basicamente eu isso vou contratar aqui mesmo. os negros lutadores. E dentre deles, o Django era um dos lutadores e tal. Porque, vamos aqui, eu sou um apaixonado pela arte. Jiu-jitsu muitos anos, né? Mas vamos ser sérios que a capoeira é linda. Linda. Mesmo porque E tão letal quanto. mesmo porque a tão letal capoeira quanto. tem até uma música que fala, né, que a capoeira é para homem, menino e mulher. Isso. Né? Então não tem aquela coisa, sabe, distinção, se a pessoa consegue levantar a perna lá no alto ou só um pouquinho embaixo. Né? É uma arte assim que é para todos. Pra todos. Eu lembro de um menino E da Nova genuinamente Visão. brasileira, né, Diego? Sim, Porque quando assim. trazem já ali apesar dessas outras artes serem milenares também, mas não tem uma outra arte tão genuína quanto a capoeira no Brasil. Eu lembro de um menino que era da Nova Visão também. Ele tinha uma perna só. Ele entrava na roda de capoeira com uma perna Olha aí. só. Então, né, outro que só tinha um braço. Ele lutava plantando bananeira. Ah, cara, tudo ele fazia na bananeira, cara. Então tudo ele fazia É, na bananeira. cara. Parece piada, mas mano. Certo. Não, tá certo, né? Não lembro, Pra você que não tem- lembro o apelido dele. exatamente, Ele era perigoso plantando bananeira. Não lembro o nome dele nem o apelido dele. Mas a gente Mas- demonstra uma força de vontade grande, viu, filho? Entendeu? E era muito legal, assim, né? Assim, que de fato, eu faço capoeira há 24 anos. Eu vi muita gente passando, né, pelos treinos, idoso, criança, jovens, adultos. Poxa, é muito legal isso, essa diversidade, né, que a capoeira te dá para você poder treinar, poder brincar, poder praticar um esporte. E poder evangelizar agora. Poder evangelizar. Poder evangelizar, isso aqui é importante. Eu parei na minha conversão, né? Quando eu realmente conheci, estava no retiro, não, acampa dentro, né? Foi dali que falei assim, opa, não adianta, eu quero. Eu acordei num sábado, depois de ter passado a noite com o pessoal, que eu não via há muito tempo, né, da galera do rock, e não foi uma noite muito boa, não gostei, não acordei legal, e eu acordei assim, eu quero ir pra igreja. O Espírito Quero Santo ir já pra igreja. trabalhando. Aí eu fui pro treino da capoeira, que era os treinos eram de quarta, sextas e sábados. Quando eu cheguei no sábado, de 3 horas da tarde na igreja, né, no treino da capoeira, pessoal, Diego, hoje vai ter um... Aí foi quando me chamaram. Né, Diego, hoje vai ter um culto com os jovens, quer participar? Eu quero. E foi muito legal. Coisa boa. Foi muito legal, porque eu lembro até hoje, nunca esqueço, foi do culto dos jovens para casa do pastor Wilson, né, falecido, que me ensinou muito também. E Lá no Rio. em Santos. Em Santos, Em perdão. Santos, isso. Eu tô aqui. E da Você casa confundiu com o Vasco da Gama. Isso Você tudo, tá isso, ligado. isso tudo no primeiro dia, e da casa do pastor pra praia pra fazer um evangelismo, entregar panfleto. Me diga uma coisa, Os esse jovens. pastor Wilson, qual era o nome dele completo? Wilson Roberto Salles Devidé. Ah, entendi. E o cara era um milagre. Da Que presbiteriana pastor, de da Santos. presbiteriana, Falecido. Independente. independente. Ele era fora de sério, ele tinha mal de Parkinson. Oh, Cada domingo era um milagre. Ele subia, sempre sido tremendo, né? Mas chegava no domingo, no púlpito, pegava a Bíblia dele e dá-lhe Bíblia, e dá-lhe palavra. Não titubeava para falar, Nem tremia. nem tremia, cara. coisa, né, velho? E foi passando o tempo até que chegou um momento que resolvi se aposentar e se tornou pastor jubilado, né? Que chama, né? Isso. Pastor jubilado. Não. Não é não? É mérito, não?
Pastor emérito, né? Jubilado é como se você fosse expulso. Né? Não é jubilado não, é emérito, pastor emérito. Porque Isso, jubilado... confundi os Jubilado nomes. é quando você vai expor. Jubilado é como se fosse... eu sei porque tu tem isso na faculdade. Eu tenho medo de ser jubilado da faculdade. Mas assim, como eu também não conheço... Não seria ótimo na faculdade. Eu não conheço os termos, poderia ser um termo usual da presbiteriana, né? Não. Isso não é pastor eu emérito. confesso que eu não conheço. Emérito igual o Papa. Igual o Papa agora. Bento, aí alguns anos depois, né, acabou não resistindo, né? Já idoso, com o Mark Parkinson ali forte, e acabou falecendo. Mas aí aprendi muito com ele. Né? Então, é uma igreja assim que eu aprendi bastante. Né? Passei muitas coisas, tá? Boas, ruins também, mas sempre aprendendo. E já entrou no Ministério de Louvor também. Eu sempre fui muito cauteloso. Né? Quando eu resolvi ir para a igreja presbiteriana, pessoal, eu vim da noite, tocava na noite, né? Com as bandas de pagode, de samba, e o pessoal queria que eu já fosse me batizar para tocar. Aí eu falei, não vou fazer isso agora não. Depois a gente vai entrar nessa do batismo aí. Depois a gente vai entrar nessa. Continua. E o pessoal, não, vamos se batizar, vai ter batismo tal dia. Aí você já, eu quero saber se é isso mesmo que eu quero. Batiza logo porque você já toca já. Bem isso mesmo. Não é porque é aquela coisa, né, vindo, né, já música profissional, né, louvor e tal, o pessoal já queria que me entrosar junto com a equipe, né? Aí eu falei, não, agora não, quero realmente saber se é isso que eu tenho pra minha vida. Ao senso de consciência já, né? Então agora, aí, acho que alguns meses, ou um ano depois, não lembro agora, eu resolvi fazer a classe de batismo, né, me batizei, né, na canequinha, que o pessoal tira sarro. Povo que não gosta de tomar banho. Tô brincando. E em seguida aí fui direto pro louvor. Já fui para os primeiros ensaios. Aí a gente vai conhecendo como é que é a estrutura, né, da igreja, o funcionamento dos ministérios. Aí o tempo foi me ensinando. Como eu falei, passei muitas coisas. Né, foram alguns anos nessa igreja. E aconteceu muita coisa. Aprendi muita coisa. Boas, ruins. Lá eu conheci a Paloma. Foi na igreja? Lá eu me casei com ela. Né? Enfim, ali foi onde aconteceu muitas coisas na minha vida. Entendeu? Que massa, que legal. Muito bom mesmo. Você disse que aconteceu algumas coisas ruins também. É porque a gente só fala da coisa boa. Você quer dizer que dentro da igreja tem coisa ruim? Isso é até bom assim o pessoal entender que não é um lugar perfeito, né? A diferença é que, vou falar dessa igreja específica, é que eu costumo falar com a Paloma. A gente teve um bom discipulado. A gente aprendeu muita coisa ali, coisa que nos deu base para que quando vieram essas ondas ruins, a gente soube passar de forma, não digo tranquila, mas também de forma madura. Apesar de novos, apesar de... A gente conseguiu passar de forma tranquila, sem falar assim, desisto, não quero mais. Não vou dizer que nunca pensei nisso, mas eu nunca tive a coragem de falar, não, Deus, não quero mais. Nunca tive essa coragem. Eu entendia que não. Deus me colocou aqui, só Deus vai me tirar. Tem um propósito. Eu tenho um propósito. Eu não entendo que eu tenho que me afastar. Não entendo que eu tenho que parar de seguir a Cristo. Eu não estou lá por homens, não estou lá pelas pessoas. Então, isso foi muito importante para mim. Essa base, né? Eu falei do pastor Wilson, né? Essa base que o pastor Wilson nos ensinou, que o próprio Mestre Chocolate, que até hoje assim eu tenho ele como um líder, né, espiritual para minha vida, né, nos ensinou. Tantas pessoas que teve ali com a gente. Então, as coisas ruins foram algo assim que teve que passar. Teve que passar. Não é nem pela igreja, né? Pelas pessoas realmente que não sabem. Pelas pessoas mesmo, né? Porque, às vezes, alguns problemas das pessoas que saem da igreja e tal, normalmente não é um problema que ela teve com Deus, não é um problema que ela teve com a igreja, foi um problema que ela teve com pessoas.
Exatamente. Às vezes eu tento entender, né, o que passa pela cabeça de uma pessoa. Fala assim, decepcionei com aquele irmão, vou sair da igreja, aí se afasta. Aí, poxa, eu fico pensando, ela tá saindo porque o irmão fez algo com ela, ou porque ela só precisava de um pretexto para sair? Eu fico pensando, né? Não julgando ninguém, não quero... Às vezes realmente magoa. Assim. Magoa, entendeu? Mas como eu fui muito magoado nessa igreja? Por algumas situações. Algumas humilhações, vamos dizer assim. Mas não foi por isso que eu falei assim. Pelo contrário, eu falei, não. Deus não tem isso para mim. E no momento certo, quando tiver que sair para alguma outra igreja, eu saio. O que acabou acontecendo? O que acabou acontecendo foi quando eu vim para Natal. E hoje eu tô na Bacisa. Então houve essas mágoas na mesma igreja que você se entregou? Muitas. Né? O Ministério de Louvor, por exemplo, tinha reunião que eu saía chorando que nem criança. Saia chorando que nem criança. Coisa que a gente ouvia. Eis o grande desafio de uma comunidade cristã, não é? Porque a igreja, ela vocês conhecem, tem muitas pessoas que não querem saber de igreja, justamente pela falta de trato de algumas pessoas. E aí essas pessoas, eu acredito que de forma errônea generalizam e não querem saber de igreja. Eu já ouvi vários amigos meus dizendo que igreja é problemática, que não quer saber de igreja, congregar. Mas a gente sabe também que a igreja é projeto de Deus e a igreja ela foi instituída para que você, como aquele velho exemplo, né, que se dá uma brasa fora da fogueira, ela automaticamente vai se apagando. Mas tem essa falta de habilidade. Daquele exemplo que diz que pé fora do corpo não é corpo. Perfeitamente, é apenas um pé. É apenas um pé. É um pé. Não, detalhe. Um pé fora do corpo é só um pé. fora... Tipo família Adams, a mãozinha. Só a mãozinha. Então, mas essa aqui é a grande questão. Um pé fora do corpo, arrancou um pé, o que vai acontecer com o pé? Vai necrosar. Perfeitamente. Vai morrer. Acabou a vida. Mas a igreja tem infelizmente, tem alguns irmãos que não tem o pessoas, trato. Né? São pessoas. São pessoas. Tem que entender que a gente está lidando com pessoas. Por isso que eu estava falando aqui sobre a questão de ter uma boa base de discipulado. Eu tive nessa igreja. Eu tive líderes que nos acompanharam, né, que nos ensinaram. E por essa base eu falei, opa, a gente que bom, entende que bom, porque aí você trocou de igreja, mas não saiu do evangelho. Não, jamais pensei nisso. A gente deve assim, caramba, fica às vezes, né, põe agora, quero mais não, aqueles 5 minutinhos, né? Quero mais, não, mas não. Deus não tem isso pra gente. Então, quando vocês vieram para Natal, vocês ficaram sem igreja. É por isso que eu sou calvinista, viu? Por isso que eu sou calvinista. Por quê? Porque o cara tinha tudo, meu irmão, para abandonar. Uma igreja, vamos. Mas ali, o chamado do cara é mais alto. Será que ele não escolheu não abandonar? Foi a escolha dele, né? É um Deus onisciente, né? Vai entrar nessa discussão até amanhã. Continua. Se escolheu. Será que Foi ele quis desistir várias vezes. Ele escolheu não desistir. Vamos... Ou será a graça irresistível? Então é calvinista. Então você é calvinista. Eu sou calvinista mesmo. Então, pronto. Mas eu sou mesmo. Foi criado na presbiteriana. Rapaz. Engraçado, né? Quando eu cheguei em Natal, né, eu sabia que era o calvinismo. Nem sabia que era arminiano, qualquer outro lá, Pelágio, né? Pelagiano. Nem sabia o que era isso. Vim saber aqui. Porque eu fui criado nessa igreja assim... Né? Naquela base, não tinha. É aquilo que você aprende. Justamente, não tem essa discussão lá, não. A Batista, você encontra uma diversidade, né, você encontra várias visões, né? A presbiteriana, não. A gente aprende aquela linha. Ponto. Então, ponto final. Não que você não possa questionar algumas coisas assim, mas a gente aprende aquela linha calvinista e você nem saber direito o que é calvinismo, mas a gente aprende a base... E descobre um dia que é calvinista. Nem Calvino era calvinista. Nem Calvino,
E essa igreja, assim, como eu falei, né? Assim, teve sim os momentos ruins. Como eu falei também, saía chorando de reuniões. Eu vou dizer que eu não sou calvinista nem sou arminiano. O pastor disse que eu sou um bicho de 7 cabeças. Aí, Kleber. Eita. Eu e Raul. Tu e Raul. Meu Deus do céu. Mas cara, assim, a história... passei o que lá? Acho que 15 anos, eu acho. Acho que uns 15 anos nessa igreja. Né? Chegou Foram... com 15 e saiu com 30. E entrei com 20, eu acho. 21 É uma vida, né? anos. Tava... Aí eu vim conhecer, aí eu saí, vim embora para Natal e sem igreja. Ainda pensei, porque eu conheci o pessoal da Nazarena, ali na Chavantes. Sim. E falei, não. Aí um dia a Paloma andando por aqui, estava atrás de uma loja aí. Ela viu a igrejinha, a igreja batista. Aí chegou em casa, Diego, tem uma igreja batista. Vamos lá visitar? Eu falei, Batista? Logo Batista? Logo Batista? Eu não gostava de Batista, não gostava. Eu achava muito tradicional. Porque tem uma rivalidadezinha santa, né? Eu achava muito tradicional. Eu achava tradicional, cara. E tu vindo de uma presbiteriana, achava tradicional Batista. É porque independente... Porque é independente. Eu tenho que confessar, eu gostava do foguinho. Né? Não a igreja em si, então mas eu vivia em cultos pentecostais, sabe, nas casas. Sapatinho? Vigília, eu gostava de barulho. Certo. Gostava de um barulho. Grande abraço aí pros irmãos pentecostais. Deus abençoe vocês. E quando a Paloma falou assim, mas Batista? Não. Tá bom, vamos visitar, vai. E rapaz, foi muito legal. Aí eu entrei aqui, vi o pessoal aqui junto tocando violão, aqui com a molecada, as meninas cantando. Sabe, os hinos antigos. Uhum. Caramba, que falta que eu sentia disso. De repente eu me peguei sentindo falta daquela coisa mais raiz, né? Os hinos do... Aí vinha o segundo domingo, vinha o terceiro. Foi até na época que o pastor saiu daqui, né? Ficou sem pastor. Não, vou continuar. Eu achei muito legal isso, viu? Achei muito legal porque, mesmo sem pastor, a igreja aqui, a Ibacisa, permaneceu firme. Isso. Ficou ali e falei, nossa, eu achei isso... Não, cara... É a maior prova que a obra é de Deus mesmo. Eu vou ficar por aqui. Minhas filhas gostaram da igreja também. Aí depois quase que eu saí, né, por uma situação aí. Não, tem que dizer. Abre o jogo, Ele já tinha sido batizado na católica, já tinha sido batizado na presbiteriana, mas chegou aqui e disseram que eles... Mas sabe qual é o problema? Na católica, ali, só no... presbiteriana também. Aí o que acontece? O cara não gosta de um banho. Mas tava tudo bem. Gosta da imersão. Não, tava tudo bem. Na época, acho que era ter uma Salete que era presidente da igreja. Aí, vamos batizar, não vamos batizar? Tá, vamos batizar não. Aí vamos se tornar membro, esperar, como é que chama? Assembleia, né? Pra poder aceitar como membro e tal. Legal. Aí a Salete conversou com a gente, show de bola e tal. Mas não sei porquê. Um dia, ela veio falar pra mim assim, Diego, é que o irmão tal, falou que você tem que se batizar. Me batizar? Aí eu entrei em crise. Não, falei, não. Como assim se batizar? E meu batismo não vale, não? Não vale, meu batismo não vale, não? Vale, não. Aí, tô brincando. Gente, tô brincando. Nunca gostei de exposição, cara. Nunca gostei. De repente, assembleia? De repente eu me peguei numa assembleia aqui pra decidir barbaridade. Se eu aceitar ou não ser batizado com a minha família, cara. Falei, não é possível. Não... Se aceitar você como membro sem se batizar. Se aceita como membro sem me batizar. Não, vai ter que se batizar sim. Aí sei que foi eu só ouvindo aí tinha um irmão que, sabe, super ali, né, como é que chama, o estatuto da convenção, porque é assim, tá, mas peraí, quer dizer que então... Bem regimental. Quer dizer então que o meu batismo não vale, então, aquilo que foi apresentado em público ali, diante de Deus, né, independente da água derramada na cabeça. Independente da quantidade de água. Quer dizer então que não vale, não, faz o seguinte, ó, dá pra gente uma semana.
Pra eu Deixa eu ir embora. refletir se eu continuo nessa Não, igreja. Me dá uma semana Deixa eu pra ir embora. refletir. Aí tá bom, eu sei que ficou marcado pra semana seguinte uma nova assembleia pra saber, né, como é que ia ser, cara. Aí, passou a semana em crise, fiquei chateadíssimo. Como é que pode, gente, sendo exposto dessa maneira? Ah, não, me batizar novamente, não vai dar certo. Até que um dia eu passo aquele filme, né, isso que eu já contei, né, sobre tudo que a gente passou durante anos, né, na antiga igreja, as coisas que a gente passou, e eu olhei para Paloma assim, Paloma, vamos fazer o seguinte, vamos se batizar? Mas assim, ó, não por estatuto, não por regimento, mas como recomeço. Vamos fazer isso? Vamos. Legal. Aí chegou aqui na Assembleia, eu nem deixei começar, não sei se tu lembra. Né, quando eu ia começar, eu falei assim, faz o seguinte, ó, eu decidi que a gente vai se batizar. Ah, legal, tal. Não tem pra que mais assembleia. Não tem pra que mais Assembleia. Né, nem deixei assim, porque não tinha por que discutir mais aquilo ali. Os irmãos gostaram, né? Diga-se de passagem. É. Os irmãos gostaram. Porque... Pra usar o batistério. É. Mas foi muito legal, assim. Foi uma experiência, assim, muito bacana, assim. No dia, cara, eu queria desistir, cara. Aí colocamos aquela roupa Branca. aquela bata. A bata de céu. Eu tava ali na frente, cara. Aí eu vou desistir. Vou embora. É muito constrangedor isso, né? Ia ser mais constrangedor você ir embora. Aí vamos continuar, cara. Aí tá bom, vamos continuar. Aí sei que foi. Aí o pastor, quando o pastor que me batizou, que era de Panamirim, da Genilson, né? Aí ele me solta essa. Que prazer batizar um presbiteriano. Brincando, né? É isso aí, pastor. Valeu. Mas foi uma experiência muito bacana, né? E foi assim por amor a Deus e pela igreja mesmo. Não foi por regimento nem nada. A gente falou assim, Isso que é importante. vamos recomeçar. Vamos recomeçar. E foi recomeço. Foi muito bom. Que o chamado, ele tá acima de qualquer outro, se eu vou usar esse termo aqui, sem situação correto, dogma de igreja, né? Vai muito mais além. Você não se importa, tu faz, ou se que marca, se a igreja é uma igreja séria, eu quero estar aqui, então. Mas se você analisar, a essência é a mesma, né? Na IPI, por que eu não saí? Né? O único motivo é por Deus, por amor a Deus. É assim que funcionam as coisas. Mesma coisa aqui. Batizar ou não batizar, né? A gente sabe que é só uma formalidade nesse caso, né? Isso. Nesse caso foi só uma formalidade, foi necessário, né? Foi uma exigência, óbvio, né? Dizer que até hoje eu entendo que é obrigatório, não entendo isso não. Uhum. Até hoje não entendo não. Né? As dúvidas, elas são tiradas de forma bem pedagógica, explicando. Mas quero deixar claro para os telespectadores que não há igreja perfeita, né? Toda igreja vai ter os seus arranca-rabos, né? E tem que administrar. O cara briga aqui com um amigo, amanhã faz as pazes, mas tudo ali fica em torno do bem do reino. Não pode passar disso, não pode passar beirar o desrespeito, que aí não é legal. Exatamente. Não é legal. Tudo realmente é por Deus. E se a gente não resolvesse os problemas dentro da igreja, porque o pessoal diz assim, não, resolve dentro da igreja para resguardar. Não, é porque a gente resolve as coisas dentro da igreja porque a gente tem um juiz maior dentro da igreja do que fora. E aí, isso mesmo. Paulo diz isso lá em 1 Coríntios 6. Né? Por que vocês estão brigando na justiça, dois irmãos brigando, resolva aqui. Uhum. Eu não tenho quem resolva aqui, pelo amor de Deus. Né? Isso mesmo. E Paulo bate muito pesado nisso. A gente tem que entender que o porquê que a gente está no ministério, tocando, cantando, orando, ou no som, ou o que for fazer, varrendo o chão. Por que eu estou fazendo isso? Né? É simplesmente para servir a Deus, por amor a Deus. Gente, se for às vezes tem dificuldade de falar sobre isso, né? Sobre a dificuldade de você estar, vocês sabem disso, né? De estar passando por uma situação, de repente tem que estar aqui com o microfone na mão, ministrando um louvor a um povo, a Deus, né? E Deus, eu não tenho a mínima condição de estar aqui.
Também não é Verdade. condição. Se eu for contar um pouquinho da história que eu passei durante o casamento, né, com dificuldades, né, financeiras, né, dentro de casa com a minha filha pequena, né, com a Paloma, né, e de repente estar na igreja ministrando, era uma dificuldade. Eu falei, Deus, eu vou, mas eu não tenho a mesma condição. É só por ti mesmo. Né? Imagina você estar na sua cama com a sua esposa, orando, vamos orar, com um balde no meio de vocês, porque está caindo goteira da chuva, em cima da sua cama. E Deus, te louvamos, te agradecemos, e cuida, e te agradecemos, e a goteira lá caindo. De repente você está de púlpito, com o seu violão, falando, creia. É difícil mesmo. Imagina. Não é fácil, não. É muito difícil. Teve um dia que eu acordei com o reboco caindo no meu lado da parede. Né? Eu olhei assim, caramba. Né? Se a gente for, a gente até guardou algumas fotos, né, do lugar que a gente morava. Né? As humilhações que a gente passava pelas dificuldades que a gente tinha. Né? E de repente tu tá ali. Porque uma vez, sabe, eu fui questionado por isso. E, com tudo isso que você passa, por que você tá ali fazendo isso? Só tinha essa resposta. Por amor a Deus. Você amaldiçoa teu Deus e morre. Né? Só faltava essa. A síndrome da mulher de Jó. É complicado. É isso. Não é nada fácil, não. Eu acredito. Teve uma vez que eu estava na igreja, na presbiteriana, eu recebi cesta básica. Né? E era constrangedor, né? Aquela igreja cheia. Aí, Diego, tua cesta básica. A igreja cheia na saída. Na saída. Aí lá vai Meu eu, né? Deus. Pegar e tinha aquele monte de cesta, né? Nunca esqueço essa cena. E quando eu peguei a cesta, embaixo furou. Né? E caiu tudo no chão. Era simples. Não, Diego, pega a outra ali, essa aqui a gente arruma. Eu olhei para a diaconisa, ela fez assim, Foi mesmo. né? Aí eu olhei assim, aí fui juntando os caquinhos, né? Esse saco de arroz e tudo. E no meio daquele povo lá, para achar uma carona para poder colocar num carro e levar para casa. Né? Foi a última vez que eu peguei nessa igreja aí. Depois disso, Olha não pega mais isso. não. Nem que eu Olha isso, que precisasse. absurdo. Né? É um absurdo, cara. Eu não vou dizer que não peguei depois em outra igreja, não. Inclusive aqui, Sim, mas tá? Né? Com muita resistência. Com muita resistência. Né? Então, as situações que você passa, aí, novamente eu pergunto, por que você está no Ministério de Música? Essa pergunta que muitos dos cantores, instrumentistas, têm que saber responder dentro da igreja. Por que ela está ali? Por que eu estou aqui? Sei lá, são tantas as razões, né? Mas tem que entender o motivo genuíno, real, de fazer parte de um ministério. Seja aqui na frente, seja onde for, sabe, varrendo um chão. Mas tem que saber o porquê que eu estou ali. tem Tem que uma saber. razão. São, os Tem uma propósitos, razão. né? Tem um propósito para isso. Né? Propósitos. E outra, tem que fazer com alegria. Tem que fazer com alegria. Às vezes dá dificuldade, né? Você mesmo já contou várias vezes, né? Para poder subir aqui. Quem é que nunca passou por isso, né? De vir, Exato. não ter condição nenhuma, seja emocional, seja uma questão financeira, seja, sei lá, você está doente, você não está legal, mas você tem uma responsabilidade, entendeu? Quantas vezes eu sem condição nenhuma, eu tenho certeza que eu fui usado de alguma forma para Às vezes não sabe como, né? abençoar alguém. Então, a gente tem que se colocar no nosso lugar como vaso mesmo e pedir a Deus muita força. Mas ouvir essas peripécias de irmãos de igreja, de falta de sensibilidade, isso me deixa... Eu nem gosto muito porque já o senso de justiça fala mais alto, vontade de esculhambar, sabe? Porque não é o papel da igreja. O papel da igreja é ser acolhedora, é ajudar quem precisa. Esse é o papel da igreja. Não ficar com humilhaçãozinha, com carinha, caras e bocas, não. A atitude é essa mesmo, de juntar com... Não, pegue outra, meu amigo. Pegue outra lá. Acho que a gente se vira aqui para ajeitar isso aqui.
Não é você ficar, que história é essa? Esse A que gente- evangelho é esse, cara? Eu e a Paloma, a gente era... O evangelho da chibata é que você é no cacete? Isso não, velho. É no amor. Conversa é essa. E aí, às vezes, você faz um projeto desse de cesta básica pra fazer. Merchan. É. É um merchan gospel, porque tem pra que chamar o cidadão lá na frente? Tem pra quê? A Bíblia fala que tua mão direita faz, a outra não precisa saber não, menino. Oxi. Pelo amor de Deus, as coisas que eu... Mas acontece, então, como a gente falou aqui, né? Assim, são pessoas. Eu sei, mas são pessoas, Diegão, e eu concordo, são pessoas. A gente sempre releva porque são pessoas, mas essas pessoas, elas levam o nome dessa igreja, tal, com as práticas delas, com as manias delas, e você acaba tendo, igreja de ciclano, igreja assim, porque aquela pessoa... Imagine se Diego tivesse saído da igreja, ele hoje estaria dizendo assim, rapaz, foi muito maltratado lá na igreja, não quero mais saber da igreja. Olha a impressão que você teve da igreja em questão. E detalhe, a igreja que você nasceu para Cristo. Mas ainda assim, ainda hoje assim, Diferente. eu faço realmente questão assim de lembrar que foi uma igreja assim que eu tive base. Graças a Deus. De muito. Teve o lado ruim, né? Infelizmente o lado ruim fala mais alto, né? Sempre fala mais alto, né? É o que machuca, que persiste, né, pô? É engraçado que isso, mais? né? Mas a gente faz aquele esforcinho pra lembrar, é o que né? deixa cicatriz, né? Exatamente. Às vezes não dói mais. Uma cicatriz é um machucado que não dói mais. Já tem 7 anos que a gente saiu de lá, que a gente tá aqui em Natal. Eu posso dizer que até hoje assim, sabe, vem dar umas lembranças, né? Não assim, não posso dizer que hoje eu tenho mal, não tem não, de jeito nenhum. Pelo contrário, mas às vezes bate assim, falei, opa, bate aquela lembrança, né? Daqueles, como é que chama? Gatilho, né? É mais... Aí logo vem a lembrança, falei, cara. Quem é humilhado não esquece fácil, não. Não esquece não, isso é uma questão humana, de humanidade. Não esquece não. Isso aí eu sou totalmente solidário a você. Mas é normal. Não, normal não é, mas acontece. Não é, né? Mas, infelizmente tem esse tipo de crentalhão que não observa a palavra. Infelizmente, assim, muitas vezes a pessoa é julgada realmente pela a questão financeira também, né? Às vezes a pessoa não tem uma condição, então a pessoa não tem condições de fazer algo. Isso é tão ruim. Isso é muito ruim. Eu sempre tive muito receio de me congregar em igreja muito... Sabe? Porque, vamos lá, ser sincero, existe essas coisas. Que não era, né? Ora, existia em Corinto. Quem tinha dinheiro não esperava os que tinham pouco recurso para cear. Mas aí o que me deixa esperançoso é um cara chamado Paulo que detonou quem fazia esse tipo de coisa. Aí esses irmãos deveriam observar a palavra. Não vamos cometer o erro de Corinto, não. Mas parece que sabe, é muito complicado você emitir opinião sobre... 2000 anos que existe. Sabe? Infelizmente. Agora... Se existia lá em Corinto, existe até hoje? Pois é, mas sabe que foi difícil eu me acostumar a confiar em pessoas. Com certeza, né? Eu fui começar a reconstruir isso aqui, na Ibacisa. Né? Ali que eu comecei a reconstruir, sabe, a confiança de saber que eu posso ter amigos, que eu posso contar, que eu posso falar. Em Bacisa é a Igreja Batista da Cidade Satélite, né? Isso, é a nomenclatura da igreja. Igreja Batista Cidade Satélite, em Natal, Rua Piqueá, 7893. Então, demorou, mas a gente foi reconstruindo aos poucos, né? Ainda olhando um pouquinho meio torto para algumas situações. Uma reconstrução, né? Exatamente. É um novo relacionamento, é um relacionamento que vai se construir. Hoje eu consigo brincar, ser um pouquinho do antigo Diego que eu era quando brincava, que nem hoje eu brinco com a irmã Miriam, né, mãe do Júnior, eu brinco com o pessoal aqui no Salete, tiro um sarro aqui com o pessoal, né, consigo me soltar um pouquinho mais e confiar um pouquinho mais nas pessoas. Até então eu estava mais retraído. Para acreditar que eu podia realmente ter amigos ali. Então, ou seja, é um processo de cura. Eu acho que a palavra é essa. É um processo de cura. De ser curado dessa coisa assim
né? Porque realmente a gente foi aprendendo, eu posso dizer assim, fui aprendendo que a gente não conhece as pessoas, de fato não conhece. Não. Né? Mas também a gente não pode também levar tudo a ferro e fogo. Né? Aí tem que aprendi Então, com a Ana Cláudia, que a esposa do pastor, né, do Boninha, que a gente tem que separar a espinha da carne. Reter o que é bom. Como a palavra diz, né? Procurar reter o que é bom. Porque a espinha joga fora. A gente sempre vai ter crente pé de rato, né? Isso aí desde que o mundo é mundo, sempre vai ter crente pé de rato, que está na igreja só para criar confusão ou para falar o que não deve, né, por algum motivo atrapalhar o andamento. A gente tem que fazer o nosso trabalho e pronto. E apesar dessa história toda, Diego é dono da DPTEC, que é um dos nossos patrocinadores. Olha Isso. só. Né? Olha. E aí eu queria que ele falasse um pouquinho da DPTEC com esse projeto com igreja também. Já que a gente fala de religião e tal, você é um dos nossos patrocinadores também. Que a gente lhe convidou não por isso, mas exatamente pela sua história. Pela história, Mas aproveitando que seja. Tem tanta coisa que a gente pulou. É muita coisa mesmo. Já dá outra história. Terá outros podcasts, pode ter outras edições. Outras na edições. Capoeira, né, o tanto que a gente falou de evangelismo, né, na capoeira, né, que eu também acabei me tornando também um evangelista. Né, por ter um líder evangelista, acabei me tornando também. Dei aula nas periferias, tive muitos alunos. Né, pude dar também vários frutos também através da capoeira, e é muito legal isso. Ainda hoje em dia, depois de tantos anos, eu vejo alunos entrando em contato comigo e me agradecendo. Poxa, professor, uns me chamam de mestre, nem mestre eu sou, né? Sou professor só. Poxa, professor, hoje eu faço isso, faço aquilo, graças a vocês, professores, a você que pôde falar de Deus para mim. Tu desenvolveu um trabalho na igreja do pastor Enio, não é? Sim, eu dei aula trabalho de capoeira. pastor, na Cidade da Esperança. Ali com o pessoal da comunidade do Detran, né? Ali. Exato, foi muito legal o tempo. Aí veio muito a pandemia, legal, acabamos parando legal. lá, mas é um trabalho assim muito bacana que o Enio faz ali. Mas me diga uma coisa, só retomando a questão que Reinaldo levantou aí. Como é empreender? Como é essa questão empreender com igreja, né? Empreender com igreja, né? Dentre outros nichos, outros nichos de atuação que vocês têm dentro desse produto que vocês vendem, né, que é a automação de ambientes, como é lidar, agora, do outro lado, não como ovelha ou membro, mas do outro lado como empresário, lidar com igreja. Porque eu vou ser sincero, você vai ali, dá um exemplo aqui, você vai ali num boteco, num bar, o dono do boteco do bar quer automatizar, colocar um som de qualidade no ambiente dele, ele não faz cerimônias para automatizar. Isso. Mas se tem lugarzinho de gente, mãozinha de vaca, é igreja. Na verdade é porque tem muita gente decidindo. Pois né? é. Tem igrejas mais fáceis de trabalhar, não é isso? Exatamente. Porque tem uma pessoa que decide. Porque assim, muito, assim, eu entendo que você tem que ter o cuidado com o recurso que é ali colocado, porque é para o reino, que é para a obra, mas é muita burocracia e muitas vezes gira e não adianta. Né? É como se fosse um cachorrinho correndo atrás do próprio rabo e não resolve. Né? Você tem que reunir uma assembleia. Isso é uma crítica que eu faço abertamente. Sempre disse isso. Sempre deixei muito claro dessas burocracias da igreja. Que faz. Sempre tem um irmãozinho que tem um primo que faz, que é o famoso a famosa gambiarra, né? Que faz mal feito e acaba saindo mais caro. Então, eu sempre fui muito crítico dessa burocracia da igreja, de algumas decisões que tem que reunir. Me reúne a diretoria, decide ali e pronto. Estipula um valor X para os tesoureiros e o conselho fiscal decidir dentro daquele teto de gasto. Não é tudo prestado conta? Que é prestado conta. Então, assim, como é que é lidar diretamente agora de um lado, sem ser ovelha, sem ser membro, como um profissional, um empresário do ramo? Assim, a DPTEC, ela nasceu em 2011. Né? A princípio, eu alugava sons e fazia projetos também já, em igrejas. Eu cheguei a fazer já na época. Né? 2011?
2011 já tinha, já. É mesmo? Parei em 2015 quando eu vim para Natal. E recomeçamos aqui em 2019. Que coisa, né? velho. 2020. No começo da pandemia. Então já é uma marca antiga. Entendeu? Quando eu cheguei a fazer Precisa ser mais igreja- difundido, eu não sabia disso não. Não, a Tempestec já tem uma carga aí já, né? Nasceu em Santos. Era pra fazer o bolo de 10 anos e Isso, então aí só exato. hortelã. E recomeçou aqui. E em Santos, assim, eu não tive... Não posso dizer que eu tive dificuldades, assim, né? Claro, tem aquela coisa... Mas eu já tinha a DPTEC, mas também eu tinha a loja que eu trabalhava também. Então tinha contato, tinha essa parceria com eles, estava sempre lá. Então o que acontece? Fala assim, Diego, eu preciso reformar a nossa igreja, preciso de som. Como é que fica a consultoria aí? Aí vamos lá então. A gente ia para a loja, via tudo que tinha de equipamento para fazer, para vender. Então, não tive tanta dificuldade porque ele já estava ali focado. Eu lembro que você falou uma vez que você era representante de som, não era? Já Você tinha contatos. Eu lembro que você falou uma vez pra gente. Então, a loja que eu trabalhava, depois que eu saí, ainda tinha contato com eles. E tinha contato... Era mais fácil porque eu estava atrás de um balcão. Né? Então, tinha a DPTEC que eu alugava o som e fazia projetos. E tinha a loja que, apesar de estar e não estar junto com eles lá, eu estava atrás do balcão, então tinha contato direto com os clientes. Então, era muito bom porque o dono da loja me dava essa abertura. Né? Ele chegava assim, eu preciso de alguém para fazer o som da igreja. Eu faço. E eu lá e realizava. E foi assim que nasceu a DPTEC de fato. Né? Então, era aluguel e trabalhava com som. Então, nesses casos que eu tive essa experiência lá, eu não tive muita dificuldade, né? Porque eu não sabia, né? Até em que pé que estava, né? Se já passou para o conselho, se não passou, então eu só ia lá e fazia o projeto, instalava, dava aquela orientação e fazia. Eu passei dificuldade na igreja que eu fazia parte, por exemplo, né? Então eles sabiam que eu trabalhava com isso, então eles montavam a comissão, né? Eu não fiz parte dessa comissão, né? Que fez a aquisição do som, do projeto, mas eu fui um dos que briguei, falei assim, não faça isso, não vai dar certo. Eu fui um dos que briguei para... Né, deixa eu adivinhar, com intuito de baratear, era isso? Não de baratear, mas eles queriam apressar de uma forma, falar assim, olha, se fizer isso aqui primeiro, vai dar problema depois. Né? Tem uma ordem... compra o som sem fazer o tratamento principal da acústica, por exemplo. Sim, isso aconteceu. Não, mas não, vamos fazer já, tá, beleza. Então, como eu não fazia parte da comissão, então ali eu não estava como profissional, eu estava como membro. As demais não. Mas, de fato, quando se trabalha com a igreja, aí já trago para Natal, né? Hoje a gente tem parceria com a loja Arte Musical, né? Que fica no shopping Via Direta. E Arte Musical tá no Via Direta? Via Direta e na João no Pessoa. Na Rua João Pessoa. Eu lembro dela na Avenida João Pessoa, no centro do Alecrim. E tem a Naná, né, que é a dona lá, e ela sentiu isso. Né, quando eu falei assim, olha, a gente vai passar por essa experiência, tá? É mais difícil vender para a igreja. Então a gente oferece tanto para a igreja evangélica como para a católica também. Né? A primeira igreja que a gente foi visitar foi até interessante porque ali ela sentiu a dificuldade mesmo. A gente começou a conversar com o padre para saber as necessidades, para falar assim, a gente viu o que precisava, falou assim, olha, precisa disso, disso, disso e disso. Qual foi a reação do padre? Olha, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Por quê? Terminou numa caixinha de som pequenininha. Por conta das dificuldades. Na verdade, essa em específico que eu estou falando está em processo ainda. Né? Por conta das dificuldades que o Júnior estava falando. Que tem que passar por um conselho fiscal, vai passar por todo um processo burocrático para decidir se você percebe gastar. Que você acaba travando um processo. Processo que é simples. Eu não estou falando da compra de um navio. Estou falando da compra que vai melhorar o ambiente, o som, que você ouça com qualidade.
que que o cidadão lá, Consiga entender. que o Às vezes você não cidadão consegue entender atrás, o que a lá pessoa na tá última falando. cadeira, consiga entender. Sem estar alto pro da frente. Mas sabe, Perfeitamente. né, até então a gente está falando do quê? Dessa especificamente com... A gente foi com arte musical visitar essa igreja, mas o que a gente consegue enxergar num âmbito mais amplo, geral, nas igrejas? Como é que é o pensamento de uma igreja com relação à parte técnica? Fala assim, olha, talvez não precisa de uma pessoa especialista para fazer um projeto, para oferecer os equipamentos certos, para dar um treinamento para meus voluntários. Isso é extremamente importante. Porque na igreja tem um irmão que monta som de carro e quer montar o som da igreja. Pois O irmão que é. mexe com eletrônica e sabe, e acha que tem de Pois som. é, velho. Isso Isso que eu é tô muito dizendo. complicado. Eu passei por uma situação dessa hoje. Já falei pra vocês, não vou entrar em detalhe, mas, rapaz, cada macaco no seu galho. Entendeu? Exatamente. E eu percebo, galho. não vou dizer generalizando, mas na grande maioria, né, eles têm essa dificuldade de entender que é necessário um especialista para poder fazer esse projeto, para você, né, Você calcula ângulo de caixa. Eu louvo a Deus pela vida da minha igreja, da liderança da igreja, Ótimo. porque tem entendido que hoje a igreja protestante ela vive um outro momento. O cidadão ele chega, ele quer ter o visitante, ele quer ter primeiro, ele vai enxergar o quê? Uma igreja que tem uma boa recepção, né? Bem recebido ali. Fui bem recebido, falaram comigo, me deram aquela, né? Perfeito. Aí eu vejo, e meu filho, tem um ministério infantil para deixar o meu menino, minha menina, meu filho, minha filha? Tem, é organizado, é aconchegante, né? Começa por aí. É só você fultando as gaivotinhas para saber. Aí, peraí, o banco é banco duro ou é um banco legal, né? Que eu me sente confortável. Eu passo o dia todinho cansado. É a igreja moderna hoje, meu amigo. Ok, aí eu tenho um bom louvor, né? Peraí, o louvor é bom. O menino canta bem direitinho, tocam direitinho. O som, tá legal? Tá legal. A palavra, muito boa. Então, assim, eu vejo que... Devia ser a primeira coisa, né? Mas assim, é como se você pega de trás para frente. Você vai chegando e vai matando tudo direitinho ali. Você vai matando um a um até chegar na palavra, que é o ponto máximo de um culto, é a palavra. Então, assim, o louvor é uma preparação para a palavra, né? Então, eu louvo a Deus pela Ebacisa, que tem entendido na figura do pastor Kleber, da liderança, da importância, porque, minha gente, porque a gente gosta de glamorizar demais as coisas. Eu sei que é legal, mas é aquela história de igreja, aquela igrejazinha ali com banquinho de madeira, um sonzinho numa caixa amplificada daquela, microfonezinho Lesson. Acabou. A gente tem que parar de ser saudosista. Hoje o pessoal quer chegar depois de uma semana toda de trabalho. Por exemplo, eu dou aula em 2 períodos. Eu chego acabado. Vocês conheceram hoje alguns dos meus pequenos? Meu amigo, eu chego acabado. Então você trabalha num determinado banco, lidando com gente também. Você também lidar com o público, dentre outros. Você quer chegar num canto ali, não, vou sentar. Canto agradável. Então as igrejas, elas precisam entender. Pastores, entendam isso. A igreja é um lugar também de aconchego, onde eu vou sentar e ouvir uma boa palavra. Os padres também estão procurando. Líderes, seja o que for. Exatamente. É a igreja moderna, é século XXI. Depois infelizmente, ou depois de uma pandemia, justamente, Reinaldo. Infelizmente ou felizmente. Mas é a realidade. E temos que nos adaptar. Fato. Exatamente isso. As igrejas, os líderes têm que entender a necessidade. Hoje é necessidade, pô. Exatamente. E que precisa realmente, sabe? Não é sabe fazer de qualquer jeito. Foi muito legal, você citou a Igreja Batista aqui. E foi muito legal, assim, porque a liderança, o corpo de liderança, o pastor Kleber, seguiu as orientações que foi dada por Isso. nós.
Isso. Né? De não só... Né, vamos começar por onde está dando problema. É a parte acústica, então vamos tratar isso. Então, vamos tratar... E ainda tem mais para fazer, né? Tem muita Não. coisa ainda. Tem muita E um- coisa Aí tá porque é falando de recurso, né? espaço. Também é Um dos recurso. problemas da igreja não é só essa decisão de muita gente, mas questão de dinheiro também. Não, A sim, gente sim. Entende, entende que essa parte financeira, o som sempre é a última coisa. Por quê? Você sempre vai ter alguém para ajudar, você sempre vai ter que ter um outro ministério que precisa de mais ajuda. Né? O som você vai deixando, vai deixando, tá dando certo, não tá parando. Por enquanto que não tá pifado, tá bom. Eu entendo. Né? Então, Só a que gente entende também essa área. é, Nem todas as igrejas têm Tem a dinheiro, condição a para isso. condição Só de que- bancar tudo de é. uma vez. Só que Mas é o sabe que- seguinte, mas as sabe- igrejas, elas não... Eu entendo tudo isso, velho. Eu vim de igreja pobre de periferia ali na 16, mas a igreja, ela, em muitos aspectos, tem mudado. Mas a igreja, eles não pensam o reino de uma forma empreendedora. Não pensam. Mas sabe, Né? Fábio, Porque que... se eu olho esse negócio, não, porque enquanto estiver funcionando, beleza, mas isso não é um chama. Não chama. Não vai, entendeu? Eu, não eu cola. passei por algumas experiências quando trabalhava com vendas em loja e aconteceu muito comigo. A pessoa vinha, um pastor vinha e falava assim, Diego, eu só tenho tanto para poder disponibilizar. O que eu posso fazer para poder melhorar a minha igreja? Tá vendo? Eu lembro, teve uma igreja pequena, né, e tinha 3, 4 mil reais só. Aí eu peguei, analisei o que eu tinha de equipamento, vi o ambiente, falei assim, ó, dá para fazer isso daqui, ó. Você percebe que é como você montar um Entendeu? computador? Reinaldo, eu tenho 4 mil conto para tu montar um desktop para mim. O que dá para fazer? O que dá para fazer? Então, fala, eu vou tem esse processador Placa de vídeo do aqui. quadricore, assim, tem essa placa de vídeo aqui, vamos botar essa aqui que dá certo. Tá? Quando der, não, numa empresa grande aqui de informática, eu digo, tranquilamente, a Miranda, que é uma referência hoje, informática, né? Sempre, há muito tempo é líder. O cara chega, esse é meu dinheiro, eu tenho aqui 4 mil para montar. Cara, vou botar isso aqui, velho. Aí vai montando, e a móvel que Tipo monta assim, o seu. Pra que o seu- você quer? Você quer pra jogar? Perfeitamente. Você quer pra fazer o quê? E aí, eu vou te falar, viu? Eu- Dava E aí tão... na igreja é exatamente Exatamente. Perfeitamente. assim. Você quer pra quê? Não, eu quero melhorar o meu som, porque o pessoal não tá entendendo. Então faz de um jeito. Isso. Não, eu quero que meu som O- fique mais agradável, então faz de outro jeito. Exatamente. Mas é isso Às vezes, mesmo. às vezes não precisa de equipamento. Às vezes o que precisa é quebrar uma parede. Exato. Entendeu? É verdade. Você chega, e A aí gente quando fez você, aqui. você Fez encontra um aqui profissional que diz assim: não, quebra essa parede aqui que dá certo. Não vai te empurrar um monte Vamos- de produto. Isso, vamos botar vamos botar umas espumas aqui só nessa parede aqui. Não precisa de tudo. Quebra essa parede e bota espuma. Exato. Foi um gasto muito grande? Não. Melhorou a igreja? Melhorou 70%. E sabe o que vai acontecer? Eles voltam. Acontecia comigo isso lá. Né? Porque eu vendia, aí quanto é para montar? É tanto. Eu já havia condição, então né, eu já nem cobrava tão caro porque eu sabia que a condição era pouca mesmo. Aí eu fazia questão de ir lá para montar, fazia questão. Ia lá e montava o som, ficava super legal. Um ano depois voltava. Diego, abriu outra igreja. Dá para montar o som? Tenho tanto. O que dá para fazer? Olha isso. Ia lá e fazia do mesmo Olha, jeito. e eu digo aqui, tranquilamente, Entendeu? viu, para os telespectadores aqui do nosso podcast, do Pode Crer. Conheço os meninos, isso não tem nada a ver com amizade. Os meninos sabem do quanto eu sou profissional nas minhas coisas. São a empresa especializada no métier, não é aventureiro. O que a gente vê muito hoje no mercado é aventureiro. Esse é o problema, aventureiro. Então, conhecem do métier, vão montar para você um projeto que caiba no seu bolso. E isso é importante, isso é para a igreja, isso é para a escola, isso é para a sua casa, para a sua chácara. Quanto é que você tem? O orçamento cabe no seu bolso. Os meninos vão fazer um projeto adequado. Eu acho que isso é empreendedorismo, isso é você pensar em uma coisa sustentável que você não vai fazer também gostar horrores, mas que vai lhe atender. Eu penso assim. Exatamente, né? Você iniciou a conversa sobre a DPTEC falando sobre empreendedorismo. E é exatamente isso que você está falando. Não adianta eu saber empurrar um monte de coisa, Não adianta. que às vezes a pessoa vai até gastar. E perder o cliente. Vai sentir Cliente. extorquido. Não é verdade? Perde o cliente.
O cara Então, me empurrou a gente- isso aqui, nem precisa. A gente costuma falar assim, a gente vai analisar o ambiente e vai oferecer para aquele cliente, para a igreja ou para aquele restaurante que for, né, o que ele precisa realmente, de fato. Né, fala assim, olha, você tem isso daqui, tá? Ó, ou isso aqui não dá certo, ou isso aqui, ó, você tem que estar te atendendo, dá certo, é bom, falta só isso. Ou não falta nada, já aconteceu também, né? Já chegar no lugar e dizer assim, ó, Tá bom, o som de vocês tá bom, Não precisa tem- só de manutenção. exatamente, não tem o que fazer, Ou seja, você foi entendeu? profissional, você não extorquiu. Aí Exatamente. o cara vai olhar assim, pô, esses caras, trouxe esses caras aqui, só disseram que era pra quebrar uma parede, podiam empurrar aqui um bocado de equipamento caro. Não, pô, eu vou ficar com esses caras. Bicho, é o que eu sempre dizia. Eu era gerente comercial de uma empresa porte médio no ramo de vistoria. Não adianta mentir para cliente, não minta. Seja verdadeiro, porque você vai ganhar. Você ganhou o cliente, você tá tranquilo, porque na sua carteirinha lá tá ele. E o que ele vai dizer? Não, pode fazer com Cicrano, com os meninos lá, porque eles são justos. Não existe maior outdoor do que um cliente dizer, pode fazer com Cicrano, ele é justo no preço. Isso é a maior defesa de um trabalho que qualquer pessoa pode fazer. Entendeu? É justo. Eles não extorquem. Eles não são de empurrar as coisas sem... Isso é o maior legado de uma empresa, isso é o maior legado de um comercial. É a questão da justiça no preço, da sinceridade no orçamento. Fato. Sim. Não adianta você querer empurrar. Aí o cara vai dizer, o cara me empurrou isso aqui, nem precisava. Aí você perdeu o cliente. Você ganhou ali um dinheiro a mais, vai perder o cliente. O cliente não vai indicar você para ninguém. Não é verdade? Então, essa é a realidade. Hoje a gente vê vendedores e vendedores. Né? Vendedores que pensam no cidadão, no cliente dele, porque o que ele quer? Que esse cliente ele acompanhe por muitos anos. E aqueles caras que não querem dar a lapada, sugar o sangue do cara ali e depois... E larga de mão. Só que não pensa, né? Só que não pensa, meu amigo. E aí, só desculpa interromper, que aflora esse pensamento em mim. Não tem mais espaço para esse tipo de empresa. A empresa ela tem que ser sincera com o cliente. O cliente está cada vez mais, depois de uma pandemia, carestia, desemprego, o cliente está querendo saber o que e como está gastando o dinheiro dele. É como se fosse uma prestação de conta. Ó, eu apliquei o que vocês, por exemplo, fizeram hoje. Isso aqui, pá, assim. Explicaram. De modo que o cara que é leigo, eu sou leigo. O meu amigo lá que estava comigo, que ouviu você, é leigo também. Ficou tão esclarecido que, poxa, que legal. Se sente assistido. A pessoa se sente assistida. Esse é o papel do comercial. E às vezes o cliente tem a ideia que está na mente dele que funciona. Eu vou botar aqui um data show aqui para mostrar. Aí você chega lá e diz assim, esse data show não vai dar certo. Como a televisão de 40 e pouco não dá certo, dá uma de 50 por causa do ambiente, do esporte, entendeu? Isso mesmo. Como vocês fizeram. Não dá certo, tá muito iluminado aqui. Se você botar um data show aqui, você não vai ver nada. É melhor tapar aqui primeiro, mudar. Bota o data show aqui, não, bota o data show para esse lado de cá. Toda uma orientação, né? Toda uma orientação. Tudo que se fala de áudio, vídeo, automação, né? Eu começo por um projeto, mais simples que seja. Não é só jogar lá um projetor ali, que nem aqui. A gente colocou aqui a tela motorizada, alinhou a projeção aqui, tal, para poder ficar. Então, tudo calculado, é tudo feito com detalhes. Então é importante o cliente, a pessoa entender como é que funciona, né? Como você falou, né? Sair de lá esclarecidos. Essa é a ideia inicial. Não é a gente entender qual que é a necessidade do cliente, o que o cliente quer, qual o desejo dele, e outra é que ele venha entender o que pode, o que não pode. Aquilo que ele quer nem sempre é o ideal. Isso também acontece. Né? Ou o que ele quer, dá para fazer, mas não assim dessa forma, mas dessa dá. Conseguir por esse caminho. Isso. Então, eu acho que é isso, sabe? Antigamente se via muito vendedor que falava palavras complexas para mostrar conhecimento para o cliente, e o cliente não entendia nada, comprava porque confiava. Hoje não é assim mais não, amigo. Você tem que ser
sucinto, objetivo e claro. O cara quer saber em que está gastando o dinheiro dele. Ponto. Depois que ele entendeu, o que ele concebeu na mente dele, não. O que os meninos falaram aqui tem coerência. Ele pode até estar com a ideia na cabeça dele, mas você desmanchou porque você mostrou um caminho viável. Não, tá certo, vai lá. Pronto, acabou. Isso mesmo. Acabou. Ganhou o cliente. Muito bom. Entendeu? Beleza, é isso, gente. Vamos É isso aí. encerrar mais um. Foi muito legal mesmo. Tem que vir mais vezes pra gente Pra terminar. contar mais outras histórias. Pra Foi terminar. história demais, né? Mas eu tenho certeza que tem mais. Tem, Isso Eu tenho mesmo. certeza tem que muita tem mais. mesmo. E aí você que está assistindo a gente, e aí vocês comentam. Diga aí quem é que a gente traz das próximas vezes. Isso. Certo? A gente já tem uma lista aí de um pessoal. O pessoal já disse pra gente trazer freira. Já indicou uns 2 pastores aí pra gente falar. Aham. Já indicou uns 3 padres pra gente conversar. Isso. Então indica aí, vocês que estão assistindo a gente, indica Deixa aí os embaixo. comentáriozinhos Deixa nos aí comentários embaixo. aí quem é que vai. Sugestões. Esse podcast foi gravado, né? Mas Uhum. alguns vão ser ao vivo. A gente tá só adaptando direitinho como é que vai ficar. Mas aí esperem mais, que vai ter muito mais aí pela frente. Vamos em frente. Pessoal, compartilhem, se inscrevam. É muito importante a participação de vocês nessa família que é o Pode Crer. Beleza? Deus abençoe vocês. Nos encontramos no próximo podcast. Valeu! Valeu!